para as brasileiras. E eu queria aproveitar, senhor presidente, aqui, essa minha estada na tribuna, para fazer um diálogo com a fala que teve aqui o senador Aloysio Nunes. Felizmente ele não está mais em plenário, já se retirou, mas ele veio aqui falar sobre a consolidação fiscal que o governo brasileiro apresentou, o governo da presidente Dilma apresentou na data de ontem ao país. Queria reafirmar o que eu falei ontem, criticando a posição que o PSDB vem tendo de chamar de estelionato eleitoral e dizer que nós afirmávamos que era um momento mágico e que não é mais. Nós vivemos sim um momento mágico da economia. Vivíamos na época da campanha e vivemos agora. E essa consolidação fiscal, ela é justamente para manter esse momento mágico. Não pode se esquecer, o senador Aloysio, que nós tivemos um momento de expansão muito grande da economia desse país, de investimentos grandes por parte do Estado, que a gente chama de intervenção expansionista estatal. Nós tivemos uma crise, uma das maiores crises da nossa história mundial, que afetou o coração da economia do mundo, que foram os Estados Unidos e a Europa, e o Brasil conseguiu sair praticamente ileso. É incomparável a crise vivida pelo governo do presidente Lula com as crises vividas no mandato do presidente Fernando Henrique, aonde a Ásia dava um espirro e nós aqui ficávamos já com uma grande doença econômica e financeira. Nós tivemos uma crise sem precedentes na história e conseguimos debelar essa crise, porque o Estado foi firme. O Estado fez as suas despesas, investiu, reduziu os juros, aumentou o crédito, e é esse o resultado que nós vimos em 2010. Um país crescendo a quase 8%. A menor taxa de desemprego, senador Paim. O senhor que trabalha em prol dos trabalhadores, sempre defendeu nessa casa, acho que nós nunca vimos na história desse país essa taxa de desemprego. Isso por quê? Porque o Brasil foi firme, o Estado brasileiro foi firme ao enfrentar a crise. E naquele momento nós precisávamos de ações expansionistas. Agora, nós precisamos do que a gente chama de contraciclo. Ações que possam reequilibrar o mercado e a economia. Nós tivemos um superaquecimento pelas medidas adotadas, tivemos aí já um indicativo de crescimento inflacionário e um governo responsável com o crescimento e desenvolvimento do país não podia ficar olhando, tinha que ter medidas firmes. E a presidenta Dilma, com a sua equipe econômica, apresentou ao país um conjunto de medidas firmes, de medidas direcionadas, de medidas que eu tenho certeza vão fazer efeito. Agora, o que é mais importante, não são medidas que desconsiderem a realidade do país. Elas não são de maneira comum, corta qualquer coisa. Não, são medidas que são voltadas a conter despesas naquilo que não compromete o nosso desenvolvimento.